Araceli Crespo vivia com sua mãe, Gabriela, pai Gabriel e irmão mais velho, Luiz Carlos, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Araceli era caçula da família e era muito cuidada, especialmente pelo pai, que a considerava o anjo da família. Em 18 de maio de 1973, em uma sexta-feira, Araceli tinha 8 anos e tinha a rotina de sair de casa todos os dias para sua escola, Escola São Pedro, localizada na Praia do Ussuá em Vitória. Ela sempre saía de casa, pegava o ônibus e ia para a escola, voltando para casa todos os dias. Em um dia, ela chegou tarde em casa e sua mãe ficou preocupada. A diretoria da escola foi informada e deixou a menina sair um pouco antes para evitar que ela chegasse tão tarde em casa novamente. No dia em questão, Luciano Manuel Souza, um adolescente que estava em um bar próximo ao ponto de ônibus, viu a menina brincando com um gato. Ele foi a última pessoa a ter visto Araceli antes dela desaparecer. Até hoje, o caso não foi resolvido e foi relatado em uma reportagem pelo Globo Repórter. Araceli desapareceu em uma sexta-feira e sua mãe relatou que as buscas começaram apenas na segunda-feira seguinte. Depois disso, a família divulgou fotos da menina em jornais, rádio e televisão. Em pouco tempo, muitas pessoas conheceram o caso e uma empresa foi contratada para ajudar nas buscas. 6 dias após o desaparecimento, um adolescente encontrou o corpo de uma criança em uma mata atrás do Hospital Infantil Menino Jesus em Vitória. Infelizmente, o corpo estava em um avançado estado de decomposição e desfigurado, tornando-o irreconhecível. A crueldade sofrida pela menina foi enorme. Ela havia desaparecido há 6 dias, e foi submetida a horrores tais como estupro, desfiguração, drogação, espancamento e marcas de mordida por todo o seu corpo. Além disso, seu corpo foi deslocado e um ácido foi usado para dificultar a identificação. Devido ao avançado estado de decomposição, foi preciso de esforços profissionais para reconhecer se realmente era o corpo da menina. A equipe chegou a peneirar o local à procura de mais informações, encontrando alguns dentes dela perdidos no meio da floresta. A situação é perturbadora e chocante. Inicialmente, o pai reconheceu o corpo da filha por uma mancha de nascença na perna. No entanto, a mãe acreditava que não era sua filha e que ela ainda estava viva. Mais tarde, exames dentários e outros mais complexos foram realizados e o corpo foi levado para outro estado para ter certeza absoluta de sua identidade. A causa da morte, segundo os peritos, foi intoxicação. Este caso foi conhecido em todo o Brasil e a foto da vítima estampou os jornais principais do país, causando uma grande revolta e pedidos por justiça. Até agora, não se sabe quem fez isso com uma criança de 9 anos e não há presos. Parece que o caso não está avançando. Desde o início das investigações, ele estava relacionado a uma rede de corrupção. Esse caso ocorreu durante a ditadura, o que tornou difícil para os meios de comunicação e as pessoas em geral reportarem ou ajudarem nas investigações. Embora existam várias teorias sobre o que pode ter acontecido, a teoria mais forte é a que será apresentada nesse vídeo. Durante as investigações, fatos e boatos foram misturados. Com base nas provas e depoimentos apresentados pelo promotor Volmar Bermudes, a justiça identificou 3 principais suspeitos, a filha de 2 das famílias mais ricas e influentes do Espírito Santo. Os Michelin são proprietários de grandes extensões de terra e têm interesses na indústria e comércio. Já os Ló são conhecidos como importantes comerciantes com investimentos na hotelaria e imobiliário. Os 3 suspeitos são Paulo Constantino, André de Barros e Daninho Michelini, filho de Brito Michelini. A versão apresentada pela acusação, que resultou no julgamento dos acusados, afirma que a menina foi raptada por Paulo e Daninho, que estavam no bar na época. De acordo com o promotor do caso,
Daninho e Paulo haviam planejado o sequestro da menina, que tinha 9 anos, mas aparentava ser mais velha. Eles a viram várias vezes passando pelo bar, que era de propriedade do pai do antigo banqueiro. Além disso, eles costumavam fazer festas em um apartamento da família, nas quais havia muitas bebidas, drogas e elas eram vendidas. Nessas festas, eles também costumavam trazer meninas mais novas e abusar delas. Muitas pessoas sabiam disso, mas não falavam nada porque os acusados pertenciam a famílias ricas e influentes. De acordo com a acusação, Paulo, Dante e André, filhos das famílias mais ricas e influentes do estado do Espírito Santo, tinham a reputação de ser intocáveis devido à sua riqueza e influência. Eles eram conhecidos por frequentemente fazer festas com muitas bebidas, drogas e abuso de meninas mais novas. Muitas pessoas na área sabiam sobre isso, mas não falavam nada por medo deles. Além disso, Paulo havia pedido para sua amiga, Amares, entregar um sorvete para a vítima como um presente do tio Paulinho, e em outra ocasião, uma boneca para a mesma menina, indicando que ele estava de olho nela. No entanto, essa entrega nunca aconteceu. Algumas pessoas na área também relataram ter visto Dante e Paulo circulando de carro ao redor da escola da vítima, supostamente escolhendo sua próxima vítima. Houve entrevistas em vídeo onde a amiga de Paulo, a Marilis, relatou a história. Ela afirmou ter entregado uma boneca como presente para uma menina que Paulo estava interessado, mas isso nunca aconteceu. Em seu depoimento no tribunal, ela revelou muitas informações adicionais que a polícia desconhecia. No entanto, mais tarde ela recuou e negou tudo, afirmando ter medo das ameaças feitas por Paulo. De acordo com a teoria, naquele dia em que a menina desapareceu, ela teria sido levada para o bairro Franciscanos na praia de Camburi. E lá, teria sido estuprada e mantida sob efeito de drogas. Uma das cozinheiras do estabelecimento relatou ter sido ameaçada repetidamente após ter testemunhado o pai de Dante, durante filho, derrubar um prato de comida. Em entrevista, o pai negou as acusações e desmentiu as testemunhas. Além disso, a cozinheira também relatou ter presenciado o pai consumindo drogas e participando de rachas com amigos. No entanto, essas acusações também foram negadas. Segundo a cozinheira, ela foi mantida presa no porão do bar sob efeito de entorpecentes e sofreu abuso sexual, apresentando marcas de mordida pelo corpo. Um corpo foi encontrado com marcas de mordida nas genitálias e no peito. De acordo com a denúncia, a vítima entrou em coma devido ao excesso de drogas e foi levada ao hospital, mas já estava morta ao chegar. O corpo foi levado para um prédio próximo ao hospital, mas logo começou a ser sentido um mau cheiro. Em seguida, o denunciado, Dante Michelini, teria colocado o corpo em um saco plástico e atirado em um terreno próximo a um hospital infantil, onde foi encontrado. A denúncia também afirma que Dante utilizou suas ligações e influência na polícia para prejudicar as investigações do caso. Ele até apresentou uma peça de roupa escolar da vítima, dizendo que havia sido encontrada no quintal de uma casa de um jovem que havia morrido meses antes, apontando-o como o assassino. No entanto, nenhuma dessas acusações foi comprovada. No caso da morte de Araceli, várias testemunhas importantes e pessoas envolvidas nas investigações morreram. Por exemplo, Jorge Michelini, tio de Dante visto com a mãe de Araceli em bares, morreu em um acidente de carro. Um sargento da polícia militar envolvido nas investigações também foi assassinado a tiros, junto com outros 2 policiais, antes de conseguir concluir suas investigações. Até hoje, há muitas teorias de que ele foi assassinado para evitar que descobrisse o que realmente aconteceu. O caso envolvendo Araceli aconteceu em 1973 e o julgamento ocorreu em 1980. O juiz responsável pelo caso, Hilton,
condenou Paulo a 18 anos de reclusão e a pagar uma multa de 18.000 cruzeiros. Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão por participação no cárcere privado. De acordo com o juiz, os 3 foram condenados porque a participação deles foi comprovada. Algumas testemunhas e um motorista dos Michelini foram subornados para não contar a verdade. Algumas pessoas ricas e influentes estavam envolvidas no caso e Paulo estava muito irritado com a situação, pois acreditava que o caso nunca seria resolvido. O caso envolvendo Araceli foi investigado novamente após a apelação dos acusados. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença dos 3 e o caso foi passado para o juiz Paulo Pólio, que gastou 5 anos estudando o processo. No final, ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas absolvendo os acusados por falta de provas. Embora essa seja a teoria mais forte e aceita, existe outra teoria importante a ser mencionada. Muitas pessoas encontraram coisas esquisitas sobre a mãe de Araceli, como o fato de ela ter conhecido o tio de Paulo, mas perguntando a eles, eles diziam que não se conheciam. Algumas pessoas também falam sobre ela estar envolvida no caso e também com o tráfico de drogas, já que seu irmão estava envolvido com ele. Depois disso, o caso ganhou mais proporção e todos começaram a falar sobre ele. Este caso é muito conhecido no Brasil e ficou marcado como um lembrete sobre a violência contra crianças e adolescentes. Embora tenha havido várias teorias e acusações, até hoje não se sabe a verdade exata sobre o que aconteceu. Algumas pessoas acreditam que a mãe da menina pode ter estado envolvida, mas tudo isso são apenas boatos sem provas concretas. Em 2000, o dia 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.